Deus nos chama para viver uma vida de santidade. Na verdade, para nós não pecarmos, realmente estarmos 100% focados em Deus. Só que nós somos homens, somos falhos, nós somos tentados e muitas vezes caímos nessas tentações. O que nós devemos fazer é orar para que Deus nos livre das tentações, para que nós não venhamos a nos entregar ao mal. Porém, isso já aconteceu, nós pecamos, o que vamos fazer? Olha, eu me arrependo do meu pecado, mas sabe quando você pecou e você não sabe se arrependeu do seu pecado? Diversas vezes eu pequei, diversas vezes eu errei e eu sempre pensei, ok, Deus me perdoe, mas para eu receber perdão eu preciso me arrepender dos meus pecados. Deus, eu sei que o Senhor é perdoador. Deus, eu sei que há misericórdia em Tua graça. Há misericórdia em Ti. Deus é misericordioso. Mas em muitos momentos nós não percebemos se realmente nos arrependemos. Olha, pensar se você se arrependeu ou não já é um ótimo passo para você pensar se arrependeu ou não. Até porque quem não se arrepende se entrega e não pensa em pedir perdão e nem mesmo pensa se arrependeu ou não. Mas lá em Romanos, a igreja estava passando por um problema de diversas pessoas que estavam pecando, mas elas não estavam pecando como eu peco. Então, por exemplo, eu peco, eu mesmo pequei, eu me arrependo, eu erro, eu sinto as consequências do pecado na minha vida. Sabe, quando eu pequei, assim que eu pequei, eu vi. Como Pedro, né, que negou Jesus 3 vezes, assim que ele terminou de negar, o galo cantou, ele percebeu que pecou, negou Jesus e ele ficou triste, se chateou. Nós percebemos o pecado. Nós sentimos o pecado. E todas as consequências que vêm junto com o pecado, porque o pecado pode parecer ser bom, mas ele é ruim. Mas aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 26, Paulo vai estar falando sobre essas pessoas. Vai dizer assim, 26 em diante. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Então, Deus os abandonou e entregou eles às suas paixões. Aqui no capítulo 1, Paulo também vai falar de outra maneira, que é Deus os entregou às suas paixões. Então, eles tinham paixões por dinheiro. Aqui vai falar um pouco mais sobre isso, mas por coisas vãs. E eles estavam com o coração tão cauterizado, eles não conseguiam perceber o pecado entrando, eles não conseguiam perceber o erro em que eles estavam cometendo, e eles simplesmente deixaram pra lá. E com isso, Deus os entregou. Vai falar, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E aqui eu começo a pensar que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Lembra dessa frase? É maravilhoso, está escrito na Bíblia. E realmente, aquilo que não convém não vem de Deus, aquilo que não convém também é pecado, porque tudo me é lícito, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém, porque eu sou livre em Cristo Jesus para fazer o que eu quiser, mas eu também sou livre em Cristo Jesus para entender que nem tudo eu devo fazer. No 29 vai continuar, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Quanta coisa, é facinho pecar. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, se você está pensando se você se arrependeu ou não do seu pecado, Deus te entregou a esse pecado.
Porque aquelas pessoas já faziam e elas não se arrependiam mais. Elas não pensavam, ai, amanhã eu tenho que parar de beber. Ai, amanhã eu tenho que parar de fazer tal coisa. Ai, essa é a última vez que eu faço isso. Não, eles foram entregues às suas concupiscências. Eles foram entregues ao seu pecado, porque os seus corações estavam cauterizados. Então, eles bebiam e falavam, desce mais. Eles iam para festas, baladas, que vai falar um monte de coisa. Eles eram entregues às suas paixões. E eles só queriam cada vez mais, porque a nossa carne pede mais. Eles se entregaram à carne. Eles se entregaram ao pecado. Mas você, meu amigo, se você pecou e você não se vê nessa situação, eles tiveram conhecimento de Deus. Mas eles não somente fazem essas coisas. Eles também consentem com as pessoas que as fazem. Então, sabe, muitas vezes você pode fazer algo. Um exemplo muito prático, assim, que eu acho que é juventude, né? Adolescentes, acho que passam muito por isso. Masturbação. Masturbação. É a diferença de uma pessoa que é crente. Ok, estou falando com cristãos aqui. Ela é crente. Ela se masturba. E ela ama isso. É a paixão da vida dela fazer isso. Comparado com uma pessoa que faz, mas não gosta. Uma pessoa que faz, mas se arrepende. Uma pessoa que faz, mas percebe que está errado. E se tem alguém que passe por isso, ou que diga, olha só, agora tenho que dar uma masturbada para poder dar uma relaxada, essa pessoa não consente. É a diferença de quem se arrependeu contra quem não se arrependeu. E mesmo quando a tentação vem, antes da tentação vir, Deus nos dá escape. Então, meu irmão, se você peca muito, se você erra, e se você erra muito, constantemente, diversas vezes, em coisas diferentes, ou na mesma coisa, e mesmo que não seja algo que seja recorrente, mas que de vez em quando acontece, meu irmão, Deus sempre nos dá livramento. Deus sempre nos dá livramento. Seu coração não está cauterizado, a sua mente não foi entregue às concupiscências da carne. Meu irmão, Deus te dá livramento. Antes do pecado vir, vem a força. Antes do pecado vir, vem o escape. Deus sempre está disponível para que nós possamos o buscar. Deus é misericordioso, Ele nunca perdeu uma batalha. Se você chamá-lo para esta peleja, Deus vai estar contigo. Deus está contigo, meu irmão. Vamos sem medo de pregar o evangelho de Jesus. Vamos às ruas, gritos de liberdade pelas ruas.